Domingão tem o clássico entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras lá em Itaquera. E aí, eu vi essa matéria aí no Globo Esporte e falei, pô, isso é legal de levar lá pro canal, porque mostra uma boa diferença entre os dois times nos últimos anos, né? O que explica até, inclusive, alguma tranquilidade do Palmeiras em alguns clássicos, né? Obviamente que clássico é clássico e vice-versa, sempre é jogo difícil. Até o último aí no Allianz, que tava 2-0 pra gente, parecia que tava fácil, aí o Roger Guedes arruma aquele gol cagadaço, né, que o Piquerez me chuta a bola pra trás, o famoso deu pra trás, parecia quando você joga massa franca, como que chama a sua cidade? Taco, você bate a bola, vai pra trás, daquele gol bizarro, e aí o jogo ficou difícil do nada, do Neida. Mas por fim ganhamos, né? Então, mas é sempre importante lembrar que clássico é clássico. Mas vamos ver aí. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante, ajuda bastante. Se você perceber que a minha voz está um pouco mais anasalada que o normal, que ela já é anasalada, é porque eu estou tendo uma crise de rinite. Eu estou torcendo para conseguir gravar esses 8 minutos, 9, 10 minutos que seja de vídeo, sem espirrar que nem um maluco. Acho que eu vou conseguir. Torçam por mim. Beleza? Ó, a matéria é a seguinte: Palmeiras de Abel vai encarar sexto técnico diferente pelo Corinthians. Veja retrospecto. Sob comando do treinador português, Verdão já enfrentou o rival em 10 oportunidades com um aproveitamento de 70%. Então Abel Ferreira tem 70% de aproveitamento em cima do Corinthians. Ele não é só um técnico vencedor de títulos, que levanta taça pra caramba. Ele é um técnico muito bom em clássicos, né? Especialmente contra o Corinthians, né? O Palmeiras enfrenta o Corinthians no próximo domingo às 16 horas de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. Esse será o 11º encontro do time de Abel Ferreira com seu rival e o sexto técnico diferente no período. Isso que é maluco, né? Nesse tempo todo aí, a gente só com o Abel Ferreira e os caras passando por seis técnicos. Isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Desde que chegou ao Palmeiras, na segunda metade de 2020, Abel Ferreira comandou o Verdão contra o Corinthians contra o Corinthians dos seguintes técnicos: Wagner Mancini, Silvinho, e a gente vai falar de Silvinho aqui, Vitor Pereira, Fernando Lázaro e Danilo. Danilo foi interino. Agora será a vez de Vanderlei Luxemburgo. O retrospecto do Palmeiras de Abel Ferreira contra o Corinthians é de 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, com 20 gols marcados e 9 sofridos. Desses, apenas um conseguiu vencer o Abel Ferreira. Silvinho, o único. Os caras falam que ele é tão confuso que não dá pra estudar ele, então por isso que ele ganha. Silvinho, na 22ª rodada do Brasileirão 2021, comandou o Corinthians a vitória por 2-1 em Itaquera. É importante, acho que aqui vai ter a relação aqui, mas vocês vão entender o contexto também de qual foi o contexto dessa vitória do Corinthians. Contra a Mancini foram 2 vitórias e 1 empate, todas em 2021. Contra Silvinho, 1 empate e 1 derrota. Contra Vitor Pereira, viu? Não ganhamos do Silvinho, do Corinthians do Silvinho. Contra Vitor Pereira, conterrâneo de Abel, 2 vitórias. Lázaro empatou e Danilo perdeu em um jogo para cada. Agora, Luxemburgo, que recentemente em 2020 foi campeão paulista pelo Palmeiras em cima do Corinthians, comanda o rival palmeirense contra o time de Abel. Ó, relembre abaixo os 10 jogos do Palmeiras de Abel Ferreira contra o Corinthians. Palmeiras 4, esse aqui é maravilhoso, né? 4-0, aquele do empréstimo consignado. Olha lá, era o Wagner Mancini 2020. Primeiro derby de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Imagina, o primeiro, velho. Foi de gala. Contra a equipe de Wagner Mancini, Rafael Veiga e Luiz Adriano marcaram 2 vezes para golear o Corinthians. Na camisa do Palmeiras, naquele jogo, também houve uma provocação. Aqui tem os gols, né? Corinthians 2-2. Corinthians 2, Palmeiras 2, segunda rodada paulista 2021 com Wagner Mancini. Segundo derby de Abel Ferreira, quase se encaminhou para uma nova goleada. Esse aqui foi debaixo de muita polêmica, né? Abriram Lucas Lima e Gabriel Silva abriram 2-0 no placar com 25 minutos. A chuva forte de Itaquera, porém, foi atrapalhando o desenrolar do jogo. O Corinthians diminuiu ainda na primeira etapa e empatou logo aos 2 minutos da segunda. Esse aqui tava
tipo, na pandemia ainda e tudo mais. Aí eu acho que o Palmeiras tinha os jogadores fora, tinha um jogo importante, tava poupando, o Corinthians também tinha jogadores fora por causa do Covid. E aí foram meio que os dois times meio que muito mistos, e o Palmeiras tava com cara de que ia golear, mas aí choveu, a chuva ajudou o Corinthians, porque o Palmeiras tava tocando a bola muito rápido, ajudou o Corinthians a conseguir empatar esse jogo aí, né? Corinthians era 2. Semifinal Paulistão 2021, Wagner Mancini. O primeiro mata-mata de Abel pelo Palmeiras contra o Corinthians deu classificação para o Verdão na casa do rival. Luiz Adriano e Vitor Luiz marcaram os gols por 2-0 e poderia ter sido maior. Luan do Corinthians perdeu um pênalti no final do jogo. Nossa, esse aqui o Luiz Adriano faz um golaço, né? E o Vitor Luiz depois. Cara, o Luiz Adriano brocava muito no Corinthians, né, velho? Palmeiras 1-1 aí contra o Silvinha, terceira rodada Brasileirão 2021. Já no segundo treinador adversário, o time de Abel Ferreira empatou com o Corinthians no Allianz Parque. O Verdão abriu o placar com o Rafael Veiga no primeiro tempo, mas viu o time num voletimão empatar com o Gabriel no segundo. O William do Palmeiras teve um gol anulado naquela partida. O Gabriel Judas fez um gol nesse jogo. Esse jogo aqui era pra gente ter goleado, tava fácil, cara. Mas é o que eu tô falando, é clássico, né? E aqui a vitória do Corinthians, né? Que é a Silvinha. A única derrota da Abel foi para o Corinthians e Silvinha no segundo turno Brasileirão 2021 em Itaquera. Roger Guedes, ex-Palmeiras, foi decisivo. O agora ex-atacante do Corinthians fez um no primeiro, viu o Gabriel Menino diminuir no final, mas garantiu a vitória na segunda etapa com o golaço. Esse jogo aqui foi no meio do nosso confronto contra o Galo. Então a gente tava com o time misto também. Eu vou ficar dando desculpa, mas a gente tava com o time misto no meio de uma decisão de Libertadores. E ainda, papo de segundos ou minutos antes do Roger Guedes fazer o segundo, o Verón me coloca uma bola na trave, velho. Então assim, era pros caras terem ganho mesmo, pra ser a única que eles têm pra inglês ver. Palmeiras 2-1, fase de grupos do Paulistão 2022 aqui, contra o Vitor Pereira. Depois de vencer São Paulo e Santos em sequência, o Palmeiras fechou a série de clássicos, batendo o Corinthians no Allianz Parque, em jogo com pênaltis polêmicos. Rafael Veiga e Roger Guedes fizeram um cada um em suas cobranças e Danilo garantiu a vitória do Verdão. Então a gente ganhou dos três, né? Os três clássicos na sequência. Palmeiras 3, aí tem um 4-0 e um 3-0, né, cara? Aqui contra o Corinthians do Vitor Pereira em 2022. Em jogo disputado na Arena Barueri, o Palmeiras de Abel Ferreira apresentou seu poderio aéreo para o Corinthians de Vitor Pereira. Gustavo Gomes e Rony marcaram de cabeça em lances praticamente iguais. Em duas cobranças de escanteio, Dudu finalizou na segunda etapa fora da área. Aí, para ser justo, como eu falei, a única derrota nossa, a gente estava com o time mexido por causa do Libertadores. O Vitor Pereira também mexeu porque ele tinha jogo contra o Boca Juniors, só que ele mexeu muito também, tipo, era muito reserva, o time tomou 3-0, assim, acho que foi um dos derbys mais fáceis aí. E aqui, Corinthians 0, Palmeiras 1, 22ª rodada, né, em Itaquera, né, Vitor Pereira. Esse derby foi decidido por um gol contra do Corinthians, depois de ver o rival ser superior em boa parte do jogo. O Palmeiras de Abel foi imortal em um contra-ataque e ainda contou com a sorte, ou azar para o volante Rony do gol contra. E aqui, ó, esse lance que tá congelado aqui era pro Roger Guedes ter sido expulso, tá? E 2-2 aqui, ó, fase de grupos desse ano, é um dos derbys mais disputados. O primeiro da atual temporada rendeu 4 gols da Neoquímica Arena. O Corinthians abriu o placar com o Renato Augusto, mas viu a virada do Verdão com 2 gols de Rony na reta final. O zagueiro Gil empatou o clássico, né? O Palmeiras, esse aqui a galera reclamou um pouquinho que o Abel chamou o Corinthians, né? O Palmeiras conseguiu virar o jogo lá dentro e depois chamou e o Gil fez o famigerado gol de canela dele. Palmeiras 2-1 aqui, com o Danilo interino, né? No último derby, Abel Ferreira viu nascer o novo clássico do Chororô, do Rafael Veiga, né? Comemoração feita por Rafael Veiga em um dos gols, ele relembrando uma antiga de Valdívia, ex-jogador do Palmeiras. Murilo também marcou na primeira etapa e Piquerez diminuiu para o Corinthians. Então, são todos esses jogos apenas uma derrota do Silvinho. E aí o Corinthians nada que falou mal do Silvinho, tem que respeitar, hein? Só ele que ganhou o derby nesse meio tempo, querendo ou não. E agora domingo, né? Vai ser Abel Ferreira e Luxemburgo, sexto técnico. Eu acho que isso mostra muito, né? Realmente a diferença do projeto esportivo dos dois, né? E é difícil mesmo, é difícil um time que muda tanto de técnico conseguir ter uma sequência, né? Não é à toa que o Palmeiras está tendo essa sequência de vitórias contra os caras, porque eles realmente
não conseguem ter um trabalho sólido, né? E aí fica difícil com um time que tá com o mesmo técnico há tanto tempo. Beleza? Mas era isso que eu queria trazer. Comentem aí o que vocês acham, se inscreve no canal, dá um palpite aí pro jogo domingo, se você tem coragem. Beleza? Tamo junto.